Presidenta, parabéns pela visita técnica tão importante. Fiscalização de Botafora tem tudo a ver com a nossa comissão, porque a gente sabe que quando aparece criança, quando aparece escorpião dentro de casa, quem vai ter que se preocupar se esse escorpião que vem desses botaforas, desse acúmulo de resíduo colocado de forma sem planejamento, são as mães, são as mulheres. Quem vai ter que lidar com todas as consequências, as doenças respiratórias, as questões envolvendo saneamento, são as mulheres. Então, muito importante esse seu olhar. Eu queria, presidenta, dar um direcionamento e contar para quem está acompanhando a gente e acompanha o trabalho da nossa comissão sobre como foram as atividades do Agosto Lilás, a partir do que a gente faz no nosso mandato, e entendendo a importância, inclusive prevista na Lei Maria da Penha, de divulgar o combate à violência contra a mulher, divulgar as medidas que a gente tem na Lei Maria da Penha e falar um pouco também sobre as perspectivas e avanços que a gente tem. E aí, o mandato esteve presente, presidenta, em mais de uma dezena de escolas. Nós tivemos a oportunidade de estar em mais de 10 escolas, universidades, institutos federais, centros federais de educação tecnológica, falando sobre o Agosto Lilás e sobre o combate à violência contra a mulher. E aí tem uma coisa muito interessante nesses meses que recebem uma cor, porque são oportunidades que a gente tem de falar um pouco mais sobre esses assuntos e colocar o holofote sobre eles. Quer dizer que, então, a gente só tem que falar sobre a importância de combater câncer de mama quando a gente está em outubro? E aí a gente está no Outubro Rosa? Lógico que não. Mas eu tenho certeza que, se for realizada uma pesquisa, tem um quantitativo importante de mulheres que apenas realiza o seu ultrassom de mama, a sua mamografia, porque vê as campanhas de Outubro Rosa, porque acaba participando de um mutirão que a prefeitura está fazendo ou que o governo do estado está fazendo. Então, eu entendo que o Agosto Lilás ele também tem essa função. A gente tem que falar de combate à violência contra a mulher todos os dias, mas em Agosto Lilás a gente tem uma oportunidade muito específica de estar dentro das escolas explicando para os nossos adolescentes o que é o ciclo da violência, explicando para os nossos adolescentes o que é o violentômetro, conversando com todos e todas eles, para que um grupo, o das mulheres, aprenda a identificar rapidamente as violências que pode sofrer e não se envolver nesse tipo de relação, e o outro grupo dos rapazes não contribua, não compactue, não efetue esse tipo de violência contra as mulheres. Só que aí eu acho importante a gente colocar que é um mês que está terminando de uma forma meio amarga. Porque acredito que todo mundo assistiu o Fantástico desse domingo, ou se não assistiu o Fantástico, viu as repercussões nas redes sociais. Passou lá no Fantástico o caso da Samira, médica, que foi golpeada pelo companheiro durante 7 minutos, e foi o suficiente para ele deixar a Samira completamente deformada, com uma deformação no crânio, o companheiro fisiculturista dela, que depois sai pelo elevador como se estivesse num dia normal. A gente se lembra do que aconteceu esse mês com a Juliana, que foi golpeada 61 vezes pelo companheiro dela também. E esses são os casos que ganham imprensa. Vamos lembrar que uma parte expressiva dos casos de violência contra a mulher não é notificado. A mulher não faz denúncia, seja por medo, seja por acreditar que não vai acontecer nada com o agressor, seja por qualquer outro motivo. E tantos casos que têm a denúncia feita, a gente sabe que essas mulheres ainda não recebem o apoio e o suporte do governo do estado, que é ele especialmente o responsável, considerando que na nossa organização federativa quem tem que cuidar da segurança pública são os governos estaduais. Elas não recebem do governo do estado o atendimento adequado e aquilo que está previsto e planejado para elas. Vamos para uma coisa muito simples e um requerimento que a senhora aprovou hoje. Um pedido para que as DEANs funcionem 24 horas por dia. Gente, está na lei. Está na lei. Está na lei da Delegacia de Atendimento à Mulher que ela tem que funcionar 24 horas por dia, gente. E aí a presidente da comissão tem que fazer um requerimento para o governador pedindo para a delegacia funcionar 24 horas por dia. Isso está na lei, gente. E aí tem uns dias, presidenta, em que eu fico sentindo assim, o que a gente está fazendo aqui, sabe? E hoje é um dos dias que eu estou desse jeito. Porque eu fico me perguntando, às vezes, o que a gente está fazendo aqui? Porque a senhora faz um trabalho tão competente e a gente está tendo aqui, ó, governador, pelo amor de Deus, cumpre a lei aqui, ó. Na lei está falando que DEAN tem que funcionar 24 horas por dia. Só pode, por favor, pelo amor de Deus, vamos fazer uma romaria lá para Aparecida do Norte para ver se a gente convence a abrir a DEAN 24 horas por dia, igual está na lei? Porque violência contra a mulher não acontece terça-feira, 4 horas da tarde, não, gente. Violência contra a mulher acontece de noite. Violência contra a mulher acontece depois do jogo de quarta-feira que o marido tomou uma cerveja e fica bravo porque o time dele perdeu. Violência contra a mulher acontece no final de semana. Violência contra a mulher acontece no horário que não é dia útil, que não é hora útil, que essa mulher está dentro do lugar em que ela devia estar protegida.
A gente vai ter agora audiência sobre o Observatório das Mulheres e sobre o projeto de lei que a senhora protocolou. E eu estou aqui com a pesquisa da professora Marlise, da UFMG, em que ela fala que 71% das denúncias de violência contra a mulher que foram protocoladas no estado de Minas Gerais, nas nossas delegacias, aconteceram dentro de casa. Então, assim, é de cair o cabelo da cabeça mesmo. Ouvi um governador chegar lá no Roda Viva ontem para passar vergonha no país, nacionalmente, igual o governador Romeu Zema passou na gente, porque teve 2 tipos de pessoas ontem. As que nem ficaram sabendo que o governador foi no Roda Viva, pela irrelevância dele, e as que ficaram sabendo e acharam uma marmota. Eu estou no segundo grupo. Ele vai lá, ele não quer dar explicação nenhuma sobre as isenções fiscais, e isso está 100% ligado a essa pauta, porque não tem dinheiro para fazer concurso mesmo, não, está dando 25 bilhões para empresário. Então, quando a gente fala, e aí eu fico me perguntando de novo, o que a gente faz aqui? Porque a gente tem vários requerimentos pedindo para o governador cumprir lei, pedindo para o governador fazer aquilo que é o serviço dele. E eu fico me perguntando onde vai haver responsabilidade de fato. Porque quando as mineiras morrem, elas morrem também porque há uma decisão política de não ter uma delegacia funcionando 24 horas por dia. Porque não tem pra onde correr. Porque não tem para quem ligar. Você vai ligar para a polícia militar está com redução de combustível. Então, tudo isso tem a ver com as decisões políticas do governo do Estado, porque elas são decisões políticas, de efetivamente dar perdão de imposto para um monte de gente, tirar dinheiro da máquina pública, e aí realmente você tem uma lei de responsabilidade fiscal para cumprir, tem que ser cumprida mesmo, defendo que seja cumprida, só que na hora que você tem que ver que o bolo diminuiu, porque você não está colocando todos os ingredientes que você podia, porque tem uma parte que você tem que deixar com o empresário, realmente não vai ter dinheiro para fazer concurso, não vai ter dinheiro para reformar a delegacia, aí vai acontecer igual aconteceu num monte de cidade, em que tem policial, tem delegado fazendo vaquinha para reformar a delegacia. Tem cidade, igual Itatiaia-Sul, todo mundo viu o prefeito de Itatiaia-Sul xingando a polícia militar porque a polícia militar fez blitz. Ficou todo mundo indignado, né? Eu também fiquei, achei um absurdo. Mas eu não vi ninguém se perguntando por que a polícia militar está tão dependente de um prefeito. A ponto de que o prefeito pode exercer tamanha influência e pressão política localmente. O fato da polícia militar pertencer ao Estado deveria fazer com que ela estivesse, inclusive, distante das pressões políticas locais. Ah, o vereador não gostou? Ah, vai sobreviver. O prefeito não gostou? Vai ter que sobreviver. Agora, quando o governador abre mão de todas as suas funções, ele não tem dinheiro mesmo, não, está dando 25 bilhões para os outros. Quando ele abre mão de todas as suas funções, realmente a polícia militar fica sujeita às vontades do gestor local, porque é ele que está pagando a conta. É ele que está pagando a conta, e quem paga a conta, quem paga a banda, escolhe a música que vai tocar. Então, eu encerro esse agosto, presidenta, depois de ter ido em muitas escolas, depois de ter feito muitas palestras sobre Agosto Lilás, depois de ter falado com as nossas meninas e com os nossos meninos sobre como é importante que a gente se engaje nesse combate e sobre como é importante também que a gente cobre efetivamente do governo meu Deus, que cumpra a lei. E que pare de tratar a mulher como cidadão de segunda categoria na hora de fazer o orçamento, de pensar o orçamento, que entenda que a nossa vida vale alguma coisa ao fim do dia, esse tipo de coisa. Mas eu termino o mês um pouco aflita e um pouco preocupada com onde a gente vai chegar. Porque em números absolutos, e quando a gente vai ver número de casos de feminicídios por 100 mil habitantes, nós estamos na frente de São Paulo, gente. Na proporcionalidade, a gente está na frente de São Paulo. Em número absoluto, eles estão na nossa frente. Mas, na proporcionalidade, considerando o número de habitantes, a gente está na frente deles. Minas Gerais tem um problema contumaz com violência contra as mulheres. E isso passa, definitivamente, pelo nível de prioridade que o governo do Estado dá para essa pauta ou não. Mulher em Minas Gerais é cidadão de segunda categoria. A vida vale menos do que a do homem. E a gente precisa admitir isso para a gente ter condição de construir um caminho de mudança. Eu não sei o que a gente vai fazer. Mas eu tenho certeza que a gente precisa começar a tentar conectar as pautas para as pessoas entenderem que quando a gente está criticando que o cara da Localiza ganhou um bi de isenção e que ele doa para a campanha, que isso impacta diretamente no fato de que lá em Araújos só tem 2 policiais. E a PPVD não consegue rodar lá, porque isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver uma coisa com a outra quando a gente está falando de implementar aquilo que a gente precisa para melhorar a gestão do Estado. Eu acho que, em alguma medida, nós temos que melhorar a nossa comunicação para a gente dar conta de contar isso para as pessoas, Ana. Eu não sei como que a gente vai fazer isso, não. Mas eu sei que a gente vai ter que fazer isso junto.
Porque eu queria muito terminar esse agosto. Eu comecei o mês falando sobre como a gente ia na última reunião da comissão, eu ia te contar tudo de legal que a gente fez. E a gente fez muita coisa legal mesmo. Mas eu estou terminando o mês mais aflita do que feliz. E eu estou terminando o mês com uma sensação de que a gente ganha para deputada, a gente tem uma atuação combativa, a gente cobra, a gente tem uma boa equipe, o povo faz requerimento, o povo faz denúncia, vai no Tribunal de Contas, vai no Ministério Público, é uma trabalheira danada. E a gente tem que, no fim do dia, se ver pedindo, pelo amor de Deus, para o governador cumprir lei. E ele não é responsabilizado, e o Ministério Público não responsabiliza, e o Judiciário não responsabiliza. Então, eu não sei efetivamente onde a gente vai chegar com esse tipo de coisa. Mas eu sei que, enquanto a gente fica como beija-flor tentando apagar incêndio da floresta, levando meia gotinha de água no bico e tentando levar, e aí você já fazia esse trabalho, aí eu chego, me somo, chegam outras deputadas, deputada Maria Clara, deputada Lude, deputada Macaé, que também foi do seu primeiro mandato, hoje nossa ministra. A gente veio chegando junta, né? Levando as nossas gotinhas de água no nosso bico de beija-flor. Mas eu fico pensando que a gente vai continuar fazendo isso e tentando enxugar um gelo que não para de derreter e que, no meio dessa cultura de ódio, das redes e de violência contra as mulheres, talvez tenda a aumentar. Talvez tenda a aumentar. E ou esse parlamento vai tomar uma decisão, e aí, deputado Ricardo, os homens desse parlamento vão tomar uma decisão de que não dá mais para o Estado de Minas Gerais tratar a mulher como cidadão de segunda categoria, e isso aparece claramente na definição do orçamento, ou a gente vai continuar desse jeito. E aí vai ter Juliana, aí vai ter Samira, aí vão torcer para não ter Lohana, para não ter Ana Paula, para não ter Beatriz, para não ter outras também, porque isso vai continuar acontecendo. Porque em Minas Gerais, a vida da mulher vale institucionalmente menos do que a do homem, por uma decisão política do governo do Estado. Então, eu peço desculpas, Ana, por fazer uma fala que é para compartilhar a angústia. Mas eu fico vendo o quanto o seu trabalho é profundo, é competente, é bem feito, e a luta das mulheres é uma pauta de vida sua. E depois que eu assumi a liderança da bancada, essa luta que já era importante para mim se tornou mais importante ainda. É óbvio que eu tenho que avançar muito para chegar perto da relevância do trabalho que a senhora já faz, mas eu percebo que a gente está aqui de beija-flor carregando meia gotinha de água no bico para tentar apagar um incêndio na floresta. E que tem gente vendo o incêndio, vendo helicóptero, passando por cima, podendo mandar um monte de caminhão de bombeiro ir lá apagar água, jogar água, e não está jogando. Então, que essa aflição aqui nossa vire algum pensamento para que a gente consiga efetivamente responsabilizar o governador pelas vidas que a gente está perdendo. Obrigada, viu?